Olá, minha gente, muito boa tarde, Óbidos, boa tarde a você que me dá o prazer da audiência e da companhia nessa tarde de terça-feira, hoje, 17 de maio de 2016, um prazer estar aqui com você comunicando, o programa já está no ar, um abraço especial a você de casa, um abraço carinhoso a você que me acompanha através da internet também, muito obrigado pela sua preferência, olha, o nosso telefone já está liberado, viu pessoal, para você interagir, participar, mandar o seu recado, a sua sugestão aqui para o nosso programa. Coloca na tela para a gente, 991-39-1007, já aparecendo no seu vídeo. E o nosso programa, Davi, já está no ar. Prazer, alegria, satisfação comunicar com você. Hoje aqui, vamos falar para você sobre as notícias aqui do nosso programa, as informações aqui da sua cidade obidência, aquilo que a gente faz de segunda a sexta-feira. Fala para você das notícias. Vamos falar sobre o primeiro seminário de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes que começou ontem aqui no nosso município. Daqui a pouquinho a gente tem as informações para você. Vamos falar também no programa de hoje sobre as notícias do Legislativo Municipal, as notícias da Câmara, os assuntos mais discutidos pelos parlamentares lá no plenário do Legislativo. Você vai saber daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Hoje também a gente vai ter uma entrevista de estúdio com conselheiros tutelares fazendo um alerta sobre a violência intrafamiliar infantil e também convocando a população para combater abusos contra a criança. É o tema da nossa entrevista de hoje. Os nossos convidados já estão aqui, daqui a pouquinho a gente vai bater aquele papo e falar sobre essa problemática que vem se agravando no município, hein? Isso é um assunto sério. Daqui a pouquinho aqui no programa a gente vai debater sobre isso. E hoje também eu tenho para você informações sobre os Jogos Estudantis 2016, que já iniciam essa semana, e a coordenação adiantou para a gente os detalhes da competição que deve acontecer entre as escolas aqui no nosso município. E também no programa de hoje vamos falar das notícias regionais lá no estado do Amazonas. A Polícia Civil conseguiu desarticular um esquema de desvio de medicamentos públicos na capital. São informações do programa de hoje, os detalhes eu conto para você depois do intervalo. A gente vai ali rapidinho e já volta. Fique aí, a gente volta já. Muito bem, minha gente, de volta por aqui com você. Vamos começar por aqui o nosso bloco de notícias, a informação na sua televisão. Já antes de a gente falar da notícia, quero agradecer o pessoal que está participando com a gente, já através do WhatsApp da notícia, através do nosso número que a gente disponibiliza a você de casa. Várias sugestões, né, várias demandas da população têm chegado. É o espaço onde a gente fala que a população tem voz e vez na televisão, através do nosso WhatsApp da notícia. Já já a gente lê os recados do pessoal de casa. Quero falar para você sobre o primeiro seminário de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Está acontecendo aqui no nosso município, iniciou ontem, está acontecendo na Assembleia Recreativa Pauxis. A gente tem mais informações sobre esse, que é o primeiro dessa discussão importante sobre essa temática. Faz parte da programação da campanha Faça Bonito, do 18 de maio contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Pode colocar no ar. Dando
continuidade à programação da campanha de combate à violência sexual de crianças e adolescentes, iniciou na manhã de hoje o primeiro seminário de enfrentamento contra essa violência. O evento reuniu autoridades do município e a participação de entidades, com o tema Educação, Ação e Proteção. Desafios e possibilidades no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Os participantes refletirão sobre esse fenômeno que prejudica toda a sociedade. É o primeiro seminário, nós viemos não só quanto o CRER, mas quanto a Secretaria realmente de Desenvolvimento Social, para a gente estar ampliando, uma vez que nós fazemos parte da rede de proteção, então a gente trabalha o ano todo com o tema, então a gente não poderia ficar de fora desse momento importante no município, já que é o primeiro seminário. Viemos com esse objetivo de ampliar conhecimento, aproveitar essas atividades com profissionais de fora, com todo um histórico de capacitação sobre o tema. Então esse é o nosso maior objetivo, é estar ampliando conhecimento, tirando dúvidas, para que a gente possa estar enfrentando esse tipo de violência aí o ano todo, em parceria com toda a rede de proteção. Entre os órgãos participantes está o Conselho Tutelar, que está ligado diretamente com o assunto. Para eles, é uma das situações mais preocupantes e que muitas vezes assusta devido ao número de casos que é registrado em um município pequeno como Óbidos. Um dos conselheiros falou sobre a importância da participação nas discussões quanto ao assunto. O Conselho Tutelar, ele trabalha com anonimato, até mesmo para que nós possamos proteger a criança ou adolescente que foi vitimado nessa situação. Mas os nossos registros são muito preocupantes. Para vocês terem uma ideia, só no ano que nós estamos, de janeiro a maio de 2016, nós já tivemos 11 casos de abuso infantil dentro do nosso município. E aí quando nós pegamos ali os nossos relatórios de 2013 a 2016, nós chegamos ao número de 102 casos. Ou seja, para um município tão pequeno como o nosso, isso é um número bastante preocupante, é um número que nos chama a atenção e aí nos leva à reflexão de que ainda precisamos trabalhar mais e também chamarmos a atenção da população para se juntarmos a nós nessa luta, para que nós possamos de uma forma mais ampla vencer esse combate, vamos combater e vencer a exploração sexual e o abuso infantil dentro do nosso município. O seminário seguirá até o dia 18 de maio com diálogos e aprendizagens entre os diversos setores da sociedade, buscando assim maiores empoderamentos no enfrentamento contra esse tipo de violência que atinge tantas crianças e adolescentes nos dias de hoje, sem deixar de lado a participação da comunidade religiosa. Esse seminário para nós tem uma importância muito grande porque a Caritas ela vem trabalhando já esse tema. O projeto Ação e Proteção ele está dentro de um programa nacional da Caritas brasileira e a Diocese de Óbidos ela já trabalha há mais de 6 anos este projeto. Então, em consonância com o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que visa trabalhar esse tema da prevenção da criança e do adolescente, também na formação dos educadores. E aí, para nós, é uma abertura que o município dá nessa proposta de se abrir para essa discussão em conjunto dessa temática. Então, como a Diocese já trabalha, ela é parceira dentro desse processo, Sabe que é um tema que não depende só de uma instituição, mas depende de todos nós enquanto cidadãos ou cidadãs de direito que a gente tem que garantir da criança e do adolescente. Bem, informações para você do primeiro seminário contra o abuso sexual contra criança e adolescente. Daqui a pouquinho eu vou ter aqui no programa, aqui no estúdio com a gente, os conselheiros tutelares falando exatamente sobre situações que violam os direitos de crianças, E vai ser um tema bem legal que a gente vai estar tratando aqui. E eu espero que você daí de casa aproveite também, Se você tiver de repente alguma pergunta relacionada a essa temática, a gente vai estar aqui recebendo o seu recado para a nossa conversa, ser mais frutífera, mais proveitosa com os representantes do Conselho Tutelar. Daqui a pouquinho aqui no nosso programa, depois dessa matéria que eu vou chamar para você da Câmara, os vereadores, ontem aconteceu a primeira sessão da semana, ordinária da semana, e você vê agora quais foram as principais pautas discutidas pelos parlamentares no plenário do Legislativo Municipal. Pode colocar no ar.
A sessão ordinária desta segunda-feira contou com a participação de todos os parlamentares na Câmara Legislativa Municipal. O vereador do PMDB, Emanuel Kelly Santos Aquino, falou sobre a moção número 032/2016, externando os votos de congratulações ao excelentíssimo senhor Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, pelo cargo que lhe foi confiado, e a moção 034/2016 ao presidente da República Federativa do Brasil em exercício, Michel Temer, por estar executando um cargo máximo do Executivo brasileiro, almejando que possa exercer um trabalho honesto e digno para o nosso país, que está passando por esse estado de crise. O reconhecimento pelo presidente do nosso partido, eu acompanhando as entrevistas desde o início desse processo de impeachment, vendo a serenidade dele em assumir uma possível oportunidade de assumir o governo federal. E a gente espera, torce que esse problema seja resolvido primeiramente e que o governo tenha a sensibilidade da atual situação do país e se dentro das entrevistas que a gente está vendo pelos telejornais, ele está mantendo, juntamente com os seus ministros, em procurar ouvir os empresários das pastas para ter uma noção de como começar a resolver. Se sabe perfeitamente que não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. É um processo longo, em função da atual situação que se encontra o país, mas esperamos que o governo federal, na pessoa do nosso presidente Michel Temer, que é do PMDB, o PMDB, como eu frisei na tribuna, que foi um partido que sempre teve nas decisões especiais do Brasil, então nada mais justo do que levar essa moção ao presidente do apoio, não do vereador Baúca, do Emanuel Kelly, mas da população de Óbidos, está esperançoso que esse governo venha a ter outro governo, dê uma satisfação à população de uns dias melhores. E ao Helder Barbalho, é o nosso líder do Estado, e também pedindo a ele que, dentro da sua pasta do Ministério da Integração Nacional, ele olhe pela essa região aqui, que é bem esquecida pelos governantes. O edil do requerimento número 179/2016, Hilder Afonso, do PSDB, solicitou ao prefeito de Óbidos, Mário Henrique de Souza Guerreiro, que encaminhe o médico veterinário para a Vila Flechal, com a finalidade de conter o abate irregular de bovino, podendo até comprometer a saúde dos comunitários. Eu fiz um requerimento hoje pedindo ao prefeito Mário Henrique, tem um funcionário que ele é concursado pela prefeitura, que ele é veterinário, hoje se encontra no Curuá também. Ele chegou a conversar comigo, foi até o Flechal, devidamente de muita matança de gado que tem, como ele falou que tem gado que está com febre aftosa, tem gado que está com outros tipos de problema. Então, ele disse que às vezes aparentemente aparece muito bonita, fim de abate, tudo, mas só que devidamente, às vezes a rede está com problema. Aí ele veio comigo conversar comigo para me conversar com o prefeito, para a gente levar esse servidor também para atender as comunidades de Flechal, Igarapé-Açu e Pixuna, aquelas comunidades circunvizinhas, para que possa dar uma carne de qualidade também para aquelas pessoas que moram naquelas comunidades. Então a gente pedimos ao prefeito, pedimos com que ele, com certeza, ele conceda esse servidor para ir para lá, para que essas pessoas tenham uma carne de boa qualidade. Agora, na verdade, serve até de uma orientação também para todas aquelas comunidades que trabalham também nessa parte de pecuária, né? Com certeza. Vai servir também para orientação das pessoas que vendem gado, os pecuaristas que também precisam de um veterinário para verificar realmente se o rebanho deles não estão com problema. Então, peço mais uma vez ao prefeito com que ele conceda esse funcionário para atender a demanda. Escolha um dia para que eles possam fazer essa matância. E lá no Flechal já se disponibiliza de um matadouro pequeno, mas já serve para fazer esse acompanhamento, segundo o que ele me falou. Ele já foi verificar e quero falar para o prefeito que as comunidades precisam de um veterinário com urgência. O vereador do PTN, Nivaldo Aquino, em seu requerimento número 177/2016, solicita do prefeito de Óbidos a autorização para a construção de uma rampa provisória
em frente à cidade, na rua Siqueira Campos, uma vez que a estrutura do CAR de Arrimo, nesse período, encontra-se deteriorado. O requerimento do pedido ao Executivo Municipal, autorização para que seja feita uma rampa ali em frente ao Pasquareles, ou na proximidade mais na lateral, é muito preocupante aquilo ali. Eu tenho acompanhado o embarque e desembarque do setor pesqueiro lá, dos pescadores, dos proprietários de embarcação, e a dificuldade está muito grande ali realmente. Então a gente entrou numa parceria, numa conversa com o empresário, o dono de frigorífico, pescadores, e por que não dizer o município, para que a gente possa construir uma rampa, uma escada ali provisória, até que a água desça e o município possa fazer algo melhor. Então a gente precisa dessa autorização, porque, independente de qualquer coisa, é município, o governo municipal que tem que autorizar. Mas a gente já tem essa parceria dos empresários, dos proprietários lá, do gerente do frigorífico e de alguns pescadores, carregadores ali, que na verdade está muito complicado, muito difícil, um risco de acidente muito grave ali com as pessoas que trabalham naquele momento. Agora, vereador, na verdade é importante essa conversa, né, com o empresariado, com a população sobre esse assunto. Olha, é importantíssimo. O empresário, o dono do frigorífico, nos procurou, a gente já manteve uma conversa com os proprietários de embarcação, alguns, e sabe que não é unanimidade que vai contribuir. Mas a gente também, quanto parlamentar, quanto político, vamos estar lá para fazer esse trabalho. Basta somente essa autorização do Executivo Municipal, ou melhor dizendo, essa parceria do Executivo Municipal. Essa parceria do Executivo Municipal, não resta a menor dúvida de que ele pode contribuir com alguma coisa para que seja melhorado realmente o acesso dos carregadores e dos proprietários de embarcação, do empresa, etc. Portanto, você está acompanhando as notícias do Legislativo Municipal aqui no Sentinela Notícias, primeira edição, você que acompanha o nosso programa aqui na Sentinela TV de segunda a sexta-feira, tá certo? Vamos mudar de assunto agora, porque eu estou recebendo aqui no estúdio representante do Conselho Tutelar do nosso município, e a gente vai falar sobre uma temática muito importante que tem inclusive sido temas e tem preocupado a sociedade. Estou recebendo a dona Clara Helena, o José Paulo, são conselheiros tutelares. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos telespectadores desse programa, que tem uma audiência muito grande, né? E é um prazer estarmos aqui com vocês. Boa tarde, José, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde à população ovidense que nos ouve também. Nós ficamos agradecidos pelo convite. Nós achamos de extrema importância passarmos algumas informações para a população nessa semana que é importante, que toda a população está sendo chamada para a questão do abuso, da violação infantil. Muito bem, então vamos passar para a nossa temática. Quero agradecer a presença de todos nessa entrevista muito importante. Violência intrafamiliar infantil. Esse tem sido um problema no país e no mundo inteiro, né? A violação aí dos direitos da criança, a violência contra a criança dentro de casa. Inclusive tem casos recentes, aconteceu, vocês tiveram conhecimento, atenderam esse caso que gerou repercussão e despertou a preocupação e a atenção, né, do Conselho e das autoridades do município. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, dona Clara, sobre essa questão da violência infantil, né, da violência contra crianças. Ok, Marcos. Antes de falar um pouco, eu quero passar aqui para os telespectadores, falar sobre o artigo 5º do Estatuto, o que é que fala? O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente fala da seguinte forma: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Quero ressaltar também o artigo 18. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, né? Então, por que eu estou ressaltando? Porque o que nós ouvimos dos pais é que os filhos são deles e eles fazem deles o que bem entende, quando, na verdade, ninguém está acima da lei. Nós tivemos um caso na sexta-feira passada agora, infelizmente,
de um crime contra uma criança de apenas 7 anos. O Conselho Tutelar recebeu essa denúncia e nós fomos averiguar, eu, o conselheiro Paulo, e a criança estava escondida, né? Só que os responsáveis dessa criança tentaram embaraçar o trabalho do Conselho Tutelar, mentindo, e nós fomos na escola, constatamos que a criança não estava na escola, procuramos a mãe, ela já deu outra informação, e nós resolvemos voltar novamente na residência, porque nós tínhamos certeza absoluta que a criança estava escondida. Sendo que nós retornamos à residência e constatamos que aquela criança realmente estava toda machucada. E a criança estava na casa? A criança estava escondida na casa, eles ficaram com medo quando o Conselho Tutelar chegou lá. E nós verificamos a criança, ela estava toda retalhada, ela levou uma surra de fio elétrico, né, da companheira, da genitora, infelizmente. E nós conduzimos para a delegacia, chamamos a polícia para nos dar o apoio, e eles foram conduzidos todos para a delegacia de polícia, e a agressora está presa, graças a Deus, né? E a gente espera assim, que as nossas autoridades realmente façam justiça nesse caso, porque o que nós vimos naquela criança assim, doeu o nosso coração, a nossa alma, e saber, Marcos, que muitas crianças estão sofrendo esse tipo de violência intrafamiliar, como você colocou. São pessoas que deveriam proteger, dar carinho, e são os primeiros que maltratam, são os primeiros que estão fazendo essas crianças vítimas, né? Porque a gente sabe que uma violência física, psicológica, um abuso sexual, ela gera resultados muito negativos para essa criança, desastrosos. Então, nós verificamos, constatamos esse caso, e nós já temos outras denúncias depois da sexta-feira, né? Os nossos conselheiros estão para uma comunidade onde surgiu uma denúncia de uma criança de 1 ano e 2 meses que foi espancado pelo padrasto. Já recebemos uma denúncia hoje de abuso sexual. Então, infelizmente, os casos estão acontecendo todos os dias, e o Conselho Tutelar é testemunha disso. E nós queremos alertar ao pai, a você, mãe, você que é responsável, você que tem uma criança, um adolescente, a qual você é responsável, que você realmente faça valer a pena os direitos dessa criança. Que você ter gerado uma criança, que você ter colocado no mundo uma criança, que você está alimentando essa criança, não lhe dá o direito de maltratar dessa criança, né? Dona Clara, a gente sempre, perdão, a gente sempre encontra argumentos, né, diante da violência, que, como a senhora falou no início, a pessoa diz assim, eu crio, eu sou pai ou eu sou mãe, e eu posso fazer com ele ou com ela o que eu bem entender. A senhora leu para a gente, muito bem colocado aqui, artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ninguém está acima da lei. Tem um estatuto que ampara, com né? Certeza. Uma coisa eu imagino assim, a senhora pode, o José também, podem me corrigir se eu estiver equivocado. Uma coisa é você corrigir o seu filho, fazer a sua correção. Como você é pai, você é mãe, você tem também esse direito. Agora, outra coisa é você espancá-lo, né? Violentar uma criança que é indefesa, né? Diante da força de um adulto. José, pode ficar à vontade. Tá certo, Marcos, muito bem colocado, porque assim, na verdade, nós como sociedade temos que reaprender, né? E colocarmos tudo aquilo que nós vimos e ouvimos no passado, que nos foi passado, podemos até dizer culturalmente, por nossos pais, nossos avós, que vieram dessa forma. Nós temos que desaprender isso e começarmos a aprender novos valores. Até mesmo porque essa questão de aplicação de exercício de violência como forma de, digamos, de uma forma educativa, de submissão à criança, que isso começou muito tempo atrás, é uma situação que hoje ela não é aceita, não é aceitável mais, porque eu fico imaginando o seguinte: se é crime, violência física em qualquer esfera contra qualquer cidadão, se alguém chegar comigo e me machucar, eu posso até a delegacia denunciar e o cidadão é preso. Mas parece que quando eu faço isso com meu filho é a coisa mais normal do mundo, parece que já não é mais crime, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para os pais, como falou a conselheira Clara, ninguém está acima da lei. Nós vivemos dentro de um país que tem as suas legislações, né? E nenhum cidadão, não é o fato de eu ser pai, de eu ser mãe, que me dá o direito de agir contra a lei, de cometer um crime e ficar impune.
Inclusive, a gente tem dados, vocês têm dados, né, de anos anteriores relacionados a essa questão da violência, a senhora poderia falar até pra gente, né? Olha, na verdade, a questão relacionada ao abuso sexual. Abuso sexual, né? Que é outra violação de direito da criança. outra violação e que acontece constantemente. Só para você ter uma ideia, e a sociedade que está nos ouvindo, só nesse ano de 2016 nós já temos 11 casos, né, conselheiro? 11 casos de abuso sexual registrado, aqueles que não chegam no Conselho Tutelar, né? Porque nós sabemos que ainda existe um medo da denúncia, né? E o 18 de maio está aí, né, para levar essa informação. Então, de 2013 a 2015, 101 casos, né, que o Conselho Tutelar conseguiu chegar no Conselho Tutelar e foi registrado e encaminhado às autoridades competentes. E, voltando ao caso anterior, em relação à criança, o que nos deixou mais preocupado foi o fato de saber que a mãe é conivente com a situação. E que a mãe, mesmo na delegacia, ela deu razão para a agressora, né? Mesmo vendo a criança toda retalhada, a criança até vertendo sangue de alguma parte do corpo, porque chegou a ferir mesmo, uma surra de fio elétrico. Aí eu vou te dizer que nem animal a gente trata assim. Imagine uma criança, um ser humano que depende de carinho e de proteção, né? Então, assim, nós ficamos aterrorizados porque aconteceram casos, e bastante casos, mas que geralmente a mãe ela está do lado da criança, que o pai bate, mas que a mãe está do lado. E nesse caso, a genitora estava do lado da sua companheira, que foi a agressora, e dizendo que essa criança vem sendo maltratada há muito tempo, Marcos. Não é a primeira denúncia que chega no Conselho Tutelar. Essa criança já vem sofrendo violência física, violência psicológica há bastante tempo, né? E nós já chamamos, já conversamos, orientamos, encaminhamos para o CREAS, para atendimento psicológico, e nós imaginávamos que estava tudo bem. Mas, infelizmente, na sexta-feira foi constatado essa denúncia, esse crime terrível, bárbaro contra essa criança, e nós fizemos a nossa parte. A gente espera que o judiciário faça a parte dele. Ela está presa ainda, né? E eu fico feliz de saber que a justiça está sendo feita. E nós queremos, assim, deixar um alerta para você, pai, para você, mãe, que qualquer denúncia de maus tratos contra o seu filho ou qualquer criança e adolescente que chegue ao Conselho Tutelar, você pode ter certeza que o Conselho Tutelar ele vai fazer todo o trabalho, ele vai estar encaminhando a Delegacia de Polícia Civil, que posteriormente vai estar encaminhando ao Judiciário. E se for constatado mesmo, não importa se é pai, se é mãe, seja lá quem for, vai ser feito justiça. Porque a vítima é a criança. E se ele não for tratado agora, ele vai ser um adulto que vai gerar uma família doente, infelizmente. Como é que, de repente, o pessoal de casa que está acompanhando deve conhecer, né? De repente, lá perto de casa tem alguém, alguma criança que você percebe que é violentada, que é tratada ali como se fosse um animal. Porque, às vezes, o pessoal acaba, né, extrapolando. Como é que faz? A denúncia ela pode ser feita por celular, pode ser presencial? Como é que é? Tem que se identificar? Como é que funciona nesses casos? Muito bem, Marcos. Na verdade, eu quero até aproveitar para dizer o seguinte. Muitas das vezes nós não queremos nos envolver. Né? Nós pensamos assim, E acaba se omitindo. Acaba me omitindo. E eu quero dizer, gente, omissão é crime. Até porque a Constituição Federal, no seu artigo 227, diz que é dever de todos. Da sociedade, do Estado, né? Então todos nós não estamos livres. O próprio Tratado das Nações Unidas diz que é obrigação nossa como cidadãos zelarmos por essas crianças, né? Não é porque eu não sou conselheiro tutelar, não é porque eu não sou parente dessa criança que eu vou, né, fazer de conta que não estou vendo, não vi, né? Não quero me envolver. Então você tem sim que se envolver, né? Você tem que denunciar. Então nós podemos... Quais são as formas que você pode fazer hoje? Você pode ir até o Conselho Tutelar e registrar ali a tua denúncia, né? E você tem o direito, mesmo sendo denunciante, de fazer uma denúncia anônima, ou seja, de não se identificar, tá certo? Você também pode ligar para os direitos humanos, que é o Disque 100, e registrar a tua denúncia. Também você tem esse direito do anonimato, tá certo? E a terceira forma é ligando para o telefone do Conselho Tutelar, que é o 9131-3724, tá certo? Então você liga, é 24 horas, a hora que acontecer a situação, não espere, né, sei lá, passar o dia ou amanhecer o dia para que você ligar. A hora que você ligar, vai ter alguém para te ouvir, para registrar e, se possível, para fazer acompanhamento desde já
nesse caso. Muito bem, eu estou conversando aqui no programa hoje com os conselheiros, o José Paulo e a dona Clara Helena, que estão conosco aqui, fazendo alguns esclarecimentos importantes, abordando essa temática da violência intrafamiliar, né, infantil, e abordando essa situação da campanha Faça Bonito, 18 de maio, que trata justamente, né, do enfrentamento ao combate aí à violência, ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. E vocês estão imbuídos também nessa campanha junto com outras dezenas de entidades, e eu quero até parabenizá-los mais um ano pela iniciativa, né, pela parceria. Como é que está o trabalho para esse ano? Marcos, eu quero falar um pouquinho ainda ao assunto, algo Fica à muito vontade, relevante, programa muito novo, relevante. diga lá. Você talvez, que está nos ouvindo, está nos assistindo nessa tarde, possa estar perguntando, e o que pode acontecer para um pai e para uma mãe que cometer esse tipo de crime? Uhum. Nós queremos deixar bem claro que, dentre as medidas aplicáveis pelo Judiciário, no seu artigo 129 do Estatuto, parágrafo 10, está a destituição do poder familiar. E o 130 diz que, se for constatado esse tipo de violência física, opressão, ele vai ser tirado do seio familiar, infelizmente. Me responde, o que caracteriza a violência? Porque às vezes o pai tem que dar um puxãozinho de orelha ali, né? Isso, como é que funciona? Na verdade, o castigo físico imoderado, aquilo que vai trazer prejuízos psicológicos, físicos, traumas para essa criança. O 18, ele já traz, né, conselheiro, algo mais relevante, que já não pode mais usar nenhum tipo de punição. Mas eu acho que você não pode levar o pé da letra, porque toda criança precisa ser corrigida. E a educação não está na peia, a educação não está no castigo imoderado. Então, no exemplo a também, educação, né, está no exemplo da família. O que nós estamos vendo são famílias desestruturadas, famílias que passam a vida toda em conflitos, em brigas, e querem que essa criança seja um santo. E essa criança acaba reproduzindo isso na escola, na rua, onde ela esteja, ou até mesmo dentro de casa. Então, existe punição? Existe, sim. Está baseado na Constituição Federal, no Estatuto, a retirada da criança do seio familiar, se for confirmado maus tratos. Infelizmente, nós temos uma notícia bem triste para você que faz isso. A criança vai ser tirada de você, ela vai ser colocada numa família substituta, ou alguém da família que esteja interessado em acolher essa criança, porque ela não pode permanecer junto ao agressor uma vez constatada, né? Então, nós deixamos esse alerta aqui. Você que corrige seu filho de uma forma imoderada, que deixa hematomas, que deixa essa criança, muitas vezes, o dia todo de castigo, você vai ser denunciado e o Conselho Tutelar vai estar lá. Essa questão de dizer que o Conselho Tutelar passa a mão em cima de adolescente rebelde, isso não é verdade. Nós estamos ali para cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ok, muito bem. Eu estou conversando aqui, portanto, com a dona Clara e com o José Paulo. Nosso tempo já estourou. Considerações, muito obrigado pela vinda de vocês. E aproveito para fazer o convite pelo 18 de maio, né? Como é que é? Tá certo. Então, gente, essa semana é uma semana de mobilização nacional. O país todo está envolvido nessa causa, que é contra um dos tipos de violência, né, que as crianças enfrentam, que é a violência sexual. Então, nós queremos convidar você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente, você que é criança, todo mundo, toda a população obedense de modo geral, para nós nos engajarmos nessa campanha. E no dia 18, né, nós estaremos fazendo uma grande mobilização, uma grande caminhada, né? A concentração será ali na frente da Escola Irmã Firmina. Então, desde já nós queremos convidar para que você esteja ali, né? Para que as escolas, entidades, todo mundo possa estar junto conosco nessa grande mobilização. Então, a partir das 16 horas, né, já vamos estar começando a nos concentrar ali, né, para, no momento oportuno, nós estejamos saindo nessa caminhada pelas ruas de Óbidos, né, dizendo que a população obidense está aí de mãos dadas, né, fazendo bonito contra a violência e contra o abuso e exploração sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ok, muito obrigado, José Paulo, muito obrigado, conselheira Clara, pela vinda, pela disponibilidade de vocês, falando desse tema abertamente para a nossa comunidade. Espero ter contribuído com você. De repente você conhece casos, né, enfim, onde crianças estejam sendo violentadas, que você possa estar entrando em contato com o Conselho, encaminhando para as devidas
providência. Eu vou para o intervalo agora rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos, as notícias regionais aqui no programa e a gente volta já já, não saia daí. Ok, minha gente boa, gente querida, estamos de volta por aqui com você. Coloca, rapaz, ainda não vi hoje, Davi, o nosso reloginho lá na tela, né? Chama lá pra gente o reloginho, por favor. Vamos lá. Reloginho na tela aparecendo 1h10. Hora certa, até que enfim o Galo trabalhou hoje, ele nem estava descansando ainda, né? 1h11 agora, 1h11 na cidade obidense. Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo em toda a cidade, nos nossos queridos bairros. Quero mandar um abraço carinhoso e especial a você que está aí na sua casa, você que de repente está no trabalho também, está acompanhando o nosso programa. Um abraço forte e especial. Quero convidar você a participar comigo, porque daqui a pouco eu vou ler o teu recado aqui. Pode colocar, Rafa, pra gente o número do nosso WhatsApp da notícia, 991-39-1007. Você participa com a gente, manda o seu recado, manda o seu alô. E eu vou mandando um abraço especial daqui a pouquinho para o pessoal de casa, né? Já aqui no nosso programa. Quero falar para você agora sobre os Jogos Estudantis 2016, que vão iniciar essa semana aqui no nosso município. E a coordenação falou com a nossa reportagem, deu aí os detalhes da competição que vai envolver as escolas municipais, todas as comunidades estudantis, nessa competição, né? A primeira modalidade aí dos Jogos Estudantis 2016. Vamos ver mais detalhes na matéria. Os Jogos Estudantis 2016 iniciam nesta sexta-feira. O maior evento esportivo realizado através da Secretaria de Educação terá sua abertura no ginásio poliesportivo da Escola Dom Floriano e contará com a participação de 13 escolas da zona urbana. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, um dos coordenadores do evento falou sobre a programação. Agora, sexta-feira que passou, né, nós fizemos o último congresso técnico com todas as escolas, dirigentes e técnicos e a comissão de árbitro para discutir algumas situações que precisam ser levadas em consideração, até porque nós conseguimos colocar outras faixas etárias de essa primeira quantidade de alunos que irão participar, de 6 a 8 anos e de 9 a 11 anos, que é a categoria A e B. E com isso nós precisamos fazer alguns ajustes, como tamanho de quadra, tamanho da trave mesmo, para que todos esses nossos alunos possam participar. Aí no último congresso técnico, na sexta-feira, nós conseguimos fazer todos os acordos e, como você bem falou, dia 19 nós já estamos aí convidando a população abidense, os pais, todos que possam ali prestigiar a grande abertura dos Jogos Estudantis do ano 2016 na Escola Dom Floriano. E também temos a parceria do Mariano Futebol Clube, uma vez que precisamos de quadra coberta, né, para realizar, para não comprometer a integridade física dos nossos alunos. Nós vamos realizar em dois locais paralelos, Dom Floriano e Mariano Futebol Clube, sendo que a abertura com todas as escolas que estão participando e projetos sociais será somente no Dom Floriano. A cada ano, o evento esportivo vem se engrandecendo com a participação dos alunos e o empenho das escolas. Sem falar na oportunidade de se descobrir novos talentos dentro das modalidades que são desenvolvidas durante os Jogos. Nós precisamos atender todos os nossos alunados. Certo é que os jogos, como todos, né, as modalidades, ele tem um caráter assim, meio de exclusão, porém a gente tenta organizar faixa etárias para tentar atender a todos. O processo de seletiva lá fica a critério da escola, mas colocamos todas as faixas etárias, praticamente do fundamental menor e fundamental maior. Colocamos na categoria A, queimada como modalidade, futsal, atletismo. Na categoria B ficou a queimada, o atletismo, o futsal e o xadrez.
E com isso a gente vai tentando melhorar e atender essas expectativas. E faltando menos de 3 dias para o início da programação, o coordenador fala das expectativas para que tudo possa sair como planejado nas reuniões. É uma grande expectativa, até porque nós temos em torno de 1.500 crianças participando de todas essas modalidades que aqui já foi citado. Temos a grande expectativa e cada ano cresce ainda mais essa expectativa. Hoje nós já temos no município uma quadra coberta e precisamos fechar a parceria com o Mariano Futebol Clube. De antemão agradecer o presidente Ivaldo, nosso amigo Pepeia, que cedeu o espaço lá, mas para o ano, se Deus quiser, nós já vamos ter as escolas, mais 2 escolas com quadra cobertas. Aí sim a gente vai fazer dentro da sua realidade, dentro do espaço que ali todo dia eles estão. Opa, estamos de volta, rapaz, rápido, né? Gente, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui outro assunto para falar com você de casa. Falar das notícias regionais. Olha, Davi, aí daqui a pouco a gente vai mostrar o site, o pessoal de casa também, né? Site da Sentinela TV, daqui a pouco eu mostro o que tem lá atualizado pra gente. Bom, lá no estado do Amazonas, 15 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil que desarticulou um esquema de desvio de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde na capital, Manaus. Entre os presos, né? Pode subir para mim o TP, por favor? Entre os presos estão funcionários terceirizados da Secretaria do Município de Saúde, lá de Manaus, né? O prejuízo foi estimado em 250 mil. A reportagem é de Tiago Gonçalves, da Band Amazonas. Carros da Secretaria Municipal de Saúde foram usados no transporte dos medicamentos apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas. Os agentes tiveram trabalho para descarregar a grande quantidade de material na sede da Delegacia Geral na zona centro-oeste da cidade. Os medicamentos desviados da rede pública foram apreendidos em uma farmácia no bairro Compensa e em outra no distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba, onde eram comercializados normalmente. Os proprietários foram presos. A Operação Esculápio, que faz referência ao deus da medicina na mitologia grega, começou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira na capital e região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, as investigações sobre a organização criminosa de desvio de medicamentos públicos foram iniciadas há 2 meses. A operação resultou na prisão de 15 pessoas. 7 envolvidos eram funcionários terceirizados da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo as investigações, que começaram a partir de uma denúncia anônima, os medicamentos estariam sendo desviados após saírem do Departamento de Logística da Censa, na capital, desde outubro do ano passado. Ele só subtraiu medicamentos caros, tipo cefalexina, antibiótico, medicamento que tinha que ter retenção de receita. E quando não, eles levavam para as casinhas de saúde ou para as UBS e tiravam pelo fundo da caixa. Então, todo dia ele subtraiu o medicamento. Isso tudo foi acompanhado, as conferências foram feitas e a gente foi identificando passo a passo todos eles que estariam envolvidos. O secretário municipal de saúde informou que a empresa contratada para fazer a logística dos medicamentos pode ser responsabilizada. Ele ressaltou ainda que a secretaria foi surpreendida pela denúncia. Não tínhamos noção, esses medicamentos eram retirados de caixas abertas durante o transporte por uma empresa terceirizada de logística e vendido de forma criminosa. E vamos seguir para responsabilizar a empresa por esse prejuízo, porque é uma empresa terceirizada que tem obrigações para com o município e que eu espero que reponha o dinheiro que nós perdemos nesse desvio. Ainda será feito um levantamento detalhado dos medicamentos apreendidos e do prejuízo. A operação teve o apoio da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento de Polícia do Interior. Isso repercute diretamente naquela população que mais precisa, que é aquela que não pode pagar o remédio e precisa dele e muitas vezes não tem, porque organizações como essas e empresários corruptos aceitam comprar e receptar essa mercadoria desviada das pessoas pobres, das pessoas que necessitam. Nós vamos continuar incentivando esse tipo de operação, operações anticorrupção,
e vamos continuar com a nossa parceria com os demais órgãos públicos para que a gente possa estancar onde houver esse tipo de vazamento, esse tipo de desvio de recurso público. Aí, portanto, e quem sofre é a população. Já pensou, Davi, isso aqui? A empresa responsável, né, o medicamento lá do município lá de Manaus, vendia, né, rapaz? Desviava aí. Brincadeira, eu vou te contar uma coisa. Notícia regional aqui no programa. Agora é hora do nosso recado do WhatsApp da notícia. Vamos ver aqui, portanto, as participações com a gente hoje nessa terça-feira, dia 17, né? 17 de maio, aí estamos a hora certa. Coloca lá pra gente o reloginho na tela. Hora certa para você agora, 1h20. E é hora de ler o seu recado, é hora da participação da nossa audiência no WhatsApp da notícia. Vamos lá, portanto, lendo os nossos recados, a participação do nosso telespectador. Recebo aqui as mensagens. Olha, Marcos, ontem por volta das 5 horas da tarde, na Avenida Nelson Souza, uma parte da descarga de um carro se deslocou e ficou pelo caminho. Peço que quem encontrar ligue para esse número aqui, olha, em azulzinho, 992 18 2758, que os responsáveis irão buscar. Um bom dia a todos e obrigado. Aí o recado, portanto, do nosso telespectador. Você que encontrou uma mercadoria por aí, caiu do caminhão, dá uma ligada lá para o 992 18 2758, ok? Dado o recado aí. Recebo aqui fotos de algum serviço, deixa eu ver onde é isso, o novo asfalto no bairro do São Francisco. Lama e lixo para tapar buraco. Moradores aqui reivindicando, colocando aqui o seu ponto de vista, tendo voz e vez na televisão, né? Pode passar aí, tem uma foto parecida com essa, mais na frente, Davi. Olha aí. Lá no bairro do São Francisco, só por lá ajeitando, os moradores dizendo que é o asfalto para tapar o buraco e a lama de lá, né? Tá certo. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ô Marcos, manda um alô para a Rayane, Rafaela e para a Raíssa, Lueli também, lá no Bela Vista. A Nilda, que mandou a mensagem, estão assistindo por lá o nosso programa. Um abraço, muito obrigado pela audiência dos nossos amigos aí no Bela Vista. Um alô para a turma 206 manhã da Escola Maurício Amoy. Aquele abraço. Um abraço para todos aí da turma 206. Boa tarde, por gentileza. Pergunta para o secretário de Educação, né? Porque até a data de hoje, 17 de maio, ainda não pagou o nosso salário do mês de abril. Para nós que recebemos no Banco do Brasil, pois precisamos do nosso salário para sustentar nossas famílias. Gratos pela sua atenção, nós, servidores públicos. Somos efetivos e concursados que recebemos no Banco do Brasil. E até agora, segundo eles, não saiu nada. Não caiu nada lá ainda, viu, Davi? Fica aqui o questionamento ao secretário de Educação, a quem eles direcionam a pergunta. Viu, professor Júlio? Vamos dar uma satisfação aí para os nossos servidores. Estão reivindicando aí, querendo saber por que ainda não foi depositado, tá certo? Se quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade. Estamos aqui para dar o recado da população e também das nossas autoridades. Marcos, dá um toque nas autoridades, pois o pagamento dos garis também não saiu ainda. Hein, Davi? Olha aí, o pessoal reivindicando aqui no programa e a gente, claro, vai ler o recado do pessoal de casa. Os garis, inclusive ontem foi o dia dos garis, nem deu para comemorar, Davi. Não deu porque não saiu. Aí estão perguntando aqui por quê. Por que ainda não saiu? Vamos continuando com o nosso programa, fazendo as reivindicações a quem de direito. O setor que achar que deve responder e que deve dar uma explicação para a comunidade, tá? O nosso número está à disposição. Coloca lá, Rafa, pra gente aí, 991 39 1007, tá? Vamos lá. Olha, Marco, nós moradores da Rua J, com a Travessa 4, pedimos que os órgãos públicos venham nos ajudar. Se precisássemos de um transporte em um momento de necessidade, isso não seria possível, pois a rua é cheia de buracos da Rua J com a Travessa 4. Onde é? No Perpétuo Socorro isso? Creio que sim. Os moradores estão pedindo aí aos setores competentes providências para ajeitar a rua, que segundo eles só tá buraco, tá? Fica aqui o recado e o pedido dos moradores. Um alô para Joyce
John e Alice no Perpétuo Socorro. Um abraço especial para dona Ana do Carmo, que é a mãezinha aí da pessoa que mandou a mensagem pra gente. Tá na Pedro Álvares Cabral. Não perde o seu programa. Boa tarde, tudo de bom. Obrigado, viu, dona Ana do Carmo. Tudo de bom aí pra senhora e pra todo mundo. Cadê, Davi? Recado chegando aqui no programa, né? A foto. Deixa eu ver de quem é essa foto aí. Baixa lá. Tem o nome? Tem embaixo? Um beijo pra Ana Lívia, que hoje está completando 10 meses lá no São Francisco. Ô, Aninha, aquele abraço. Felicidades pra você, parabéns, saúde, saúde, saúde. Que você seja uma criança muito amada e bem cuidada pelos seus pais, viu? Tudo de bom. Feliz o sorriso de uma criança, né? Mais um recado, boa tarde, Marcos. Gostaria de pedir à população de Óbidos, se alguém viu ou se alguém comprou um violão esses dias de domingo pra cá, que entre em contato com esse número, 99108-1348, pois o mesmo foi furtado da minha residência na madrugada de domingo. Um violão, como é esse violão será, cara? Fica aí o recado, né? O pedido do nosso telespectador. Espero ter contribuído aí para você de repente encontrar. Agora falta de respeito, roubar a coisa ali aí. O pessoal continua mandando aqui pra gente as mensagens, né? Eu lendo aqui algumas também. Quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela interatividade aqui com a gente. Amanhã a gente tem mais um programa a partir do 12h30 aqui na sua televisão. Sugestões para reportagens, você pode enviar para a nossa equipe. Tem o nosso site na internet também, Davi. Tem como a gente mostrar o site para o pessoal de casa? Dá uma olhadinha lá. Atualizado, olha aí o endereço para você acessar. Amanhã a gente mostra, né? www.sentineltv.com.br. Acesse lá, tem informações para você. E também você pode rever os nossos programas. Também tem o nosso canal no YouTube. Você pode ir lá e acompanhar a nossa programação. Muito obrigado, nossa equipe, pelo trabalho de hoje. Obrigado, Rafa, lá no Márcio. Muito obrigado à nossa direção desta emissora. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais um programa. Obrigado a você de casa também, pelo carinho e pela audiência de todos os dias. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.